Nós vamos estar dando início aqui à atividade que nós vamos estar desenvolvendo aqui pela Apex, que é a conferência online. Nesse caso, essa conferência específica é uma entrevista que nós realizamos uma vez por mês. E a entrevistada hoje é a professora Kátia Aracá, que está aqui ao meu lado. Eu vou só fazer uma breve apresentação dela, e depois a gente passar para as questões. A professora Kátia Aracá, que é psicóloga, pós-graduada em psicoterapia breve integrada, nasceu no Rio de Janeiro, em 1971. Ela é poliglota. Desde jovem demonstrou tendência ao universalismo, buscando vivências internacionais e aliando viagens e estudo. A entrevistada também expandiu seu poliglotismo após temporadas de estudos na França, Estados Unidos e Alemanha. Compreendeu a importância da vivência em culturas diversas como ferramenta indispensável ao maior conhecimento da consciência. Também foi coordenador do Departamento Internacional do IPC e realizou várias itinerâncias internacionais. Ela é autora do livro Viagens Internacionais, Nomadismo da Conscienciologia, que é esse livro que está aqui em cima da mesa. O livro, inclusive, pode ser adquirido pela internet, pelo Shopping Condos. Atualmente reside aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, e é voluntária mantenedora do projeto da Enciclopédia da Conscienciologia desenvolvido no CAEC. Nós vamos ter, aqui nós relacionamos algumas questões, são aproximadamente umas 10 questões, mas é lógico que assim, a gente realizando essa conversa, esse bate-papo, deverão surgir outras questões. Vocês que estão aí nos assistindo, vocês podem estar pegando aí nessa parte aí do texto que tem aí no site, está encaminhando questionamentos. Tem que ser, a gente recebendo aqui, a gente vai procurar estar repassando aqui para a professora Kátia, ela vai procurar estar respondendo a todos. Então fiquem bem à vontade, a gente até prefere, é interessante que ocorra essa participação das pessoas, esses questionamentos, e aproveitar e estar esclarecendo essas dúvidas que diz respeito às viagens internacionais, que às vezes as pessoas têm interesse de estar realizando, e qual é a relação disso com a ProEx. Aí que nós vamos ter uma série de questionamentos a respeito disso. Então eu vou estar começando aí com a primeira pergunta, que é, primeiro item, que é qual a melhor forma de aproveitar uma viagem internacional com convergência para a ProEx pessoal. Vou estar passando aqui para a professora Kátia. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite da Apex para estar hoje nessa entrevista e convido a todos vocês para mandarem perguntas, dúvidas, qualquer tipo de questão que vocês tenham, fiquem bem à vontade de enviar para nós, tá certo? Em relação à convergência entre viagens internacionais e ProEx, eu penso que um ponto bastante sério: qual é o objetivo da viagem? A pessoa vai se deslocar para um outro país, ela tem que ponderar muito bem qual é a meta, o objetivo, por que ela está realizando aquela viagem. Então esse aspecto ele já vai assim, ser um definidor para a pessoa poder avaliar. Será que o objetivo da minha viagem é compatível com aquilo que eu sei que é a ProEx ou não? Né? Porque viagem, muita gente associa a uma condição de liberdade, de prazer, de aventura, de conhecer o novo, mas isso ainda está muito dentro de um turismo existencial. Se a pessoa já tem uma noção da programação existencial, da evolutividade, que ela não está aqui para brincar, né, para passar o tempo, mas que ela tem algo mais sério a realizar, em termos interassistenciais, a questão de direcionar essa viagem para um objetivo que faça convergência, alinhamento com esse projeto de vida, isso daí é muito sério. Então, por exemplo, a pessoa quando está ainda na fase preparatória, né, se ela quiser ampliar os estudos, estudar outros idiomas, conhecer outras culturas, isso tudo vai ampliar a multividência, o modo dela olhar o mundo, a vida, as pessoas, a pesquisa que ela faz a respeito das consciências. Agora, isso tudo está dentro de um proexograma, né? Dentro do planejamento que ela faz até o momento da vida dela. Essa viagem
ela se encaixa de uma forma assim, tranquila, harmônica, ou essa viagem ela destoa do restante que a pessoa vai fazer. Então, por exemplo, eu já ouvi, até em tertúlia, o professor Valdo comentar o seguinte: se uma pessoa chegou aos 40, 50 anos de idade, ela nunca fez nenhuma viagem internacional, às vezes nunca nem aprendeu nenhum idioma, muitas vezes viagem internacional não está dentro da programação dela. Então isso é um fato a ser ponderado, porque às vezes quando a pessoa é mais jovem, ela tem dificuldade financeira, ela tem alguns empecilhos que seguram-na dentro da ProEx, mas às vezes ela vai ficando mais estável em termos profissionais, em termos de vida, tem mais tempo, e aí corre o risco de fazer besteira e começar a colocar atividades que não necessariamente façam convergência com a ProEx. Então, nesse caso é interessante, então, a pessoa tem uma meta bem definida e que ela pretende realizar com a viagem. Ela poderia, inclusive, estar estabelecendo alguns objetivos para ela estar desenvolvendo, ela determinar locais que ela pretende estar indo. Como você vê isso em relação das metas? É assim, se a gente for pensar, a ProEx ela tem um fim interassistencial. Se a pessoa quer alinhar a viagem internacional com a ProEx tem que passar por algo de interassistência, nem que seja uma expansão do conhecimento para ela poder fazer uma assistência de melhor qualidade. Mas a questão do pragmatismo em viagem é muito importante. É igual quando a pessoa vai no supermercado. Se ela não faz uma lista, tem que comprar isso, aquilo, outro, a tendência dela é ficar zanzando dentro do mercado, perdendo tempo, comprando coisas que ela não precisa. Muitas vezes aquilo que ela tinha que comprar, ela se esquece, entendeu? Então, em viagem é a mesma coisa. Porque quando a pessoa se desloca para um outro país, é um outro ambiente, tem um outro alcance, e principalmente para quem ainda não é desperto, não domina as energias, não domina a questão da autodesassedialidade, é um prato cheio para a pessoa se desviar. Então, vai viajar, coloca lá. Não é que a pessoa tem que ter ali digamos assim, um cronograma militar, não é isso, mas as metas que ela quer atingir de viagem são muito importantes. Então, eu vou lá porque eu quero concluir, quero fazer um determinado curso. O curso tem tantas semanas, com tantas horas que eu vou me dedicar àquilo. Então, eu vou lá porque eu quero fazer pesquisa sobre tal assunto. E os locais que teriam para pesquisar seriam esse, aquele outro. Eu vou lá porque eu quero pesquisar o OpenC. Para eu pesquisar o OpenC, ainda tenho que ir para tais locais. Eu vou lá porque eu vou acompanhar o meu marido, a minha esposa. Mas enquanto ele vai estar ocupado profissionalmente, seja com o que for, eu vou estar empregando meu tempo em determinadas atividades. Então, em viagem é aquela história. Se a pessoa não se programar, a tendência é desviar e não fazer o que ela tinha de fazer, isso analogamente, a vida humana, analogamente com o nosso dia a dia. A gente vê a pessoa que tem uma agenda e ela cumpre a agenda, e a pessoa que ela tem os compromissos na cabeça dela e ela vai realizando aquilo aleatoriamente. Uma pessoa que tem uma agenda, ela já, a própria pensibilidade dela já fica mais focada naquilo que ela tem que fazer. Se a pessoa deixa tudo muito solto, muito aleatório, muito, vamos ver as produções, a tendência dela ser incluída pelo dia a dia, o bolo compressor aí das inutividades que estão falando, e ela não consegue chegar nele. Interessante a abordagem. A segunda questão, pode explicar melhor o binômio viagem internacional, viagem intraconsciencial, ou seja, a relação aí da autopesquisa? Aqui, Will, é justamente o movimento duplo que a pessoa faz. Ao mesmo tempo que ela vai sair do país onde ela vive, ela está indo para fora, para o exterior, para terras estrangeiras, ela pode aproveitar esse deslocamento para ela fazer uma viagem interior, uma viagem intraconsciencial, intrapsíquica de autopesquisa. Então, o que eu já reparei? Conversando com pessoas que já viajaram a trabalho para mais de 200 países, a pessoa nunca
pessoa vê essa possibilidade, que ela poderia aproveitar uma viagem, que muitas vezes faz parte da rotina dela, da vida profissional, mas para ela aprofundar um pouco em termos de autoconhecimento. Então, como é que a pessoa aproveita? Que ela saiu muitas vezes daquele ambiente conhecido, de uma rotina ali que ela já tem às vezes há décadas, daquele grupo mais próximo, ou seja, houve uma quebra de hábitos, de rotina, de as pessoas com quem ela se relaciona, e uma série de estímulos novos aparecem na vida da pessoa. Então, como é que ela pode usar essa riqueza desse cenário diferente daquele a qual ela está acostumada, para ela se conhecer melhor, para ela aprofundar o nível de conhecimento que ela tem a respeito de si mesma? Então, esse binômio é justamente isso. Você aproveita que você vai fazer um movimento para fora, em termos físicos e intrafísicos, e simultaneamente você faz disso uma câmara de reflexão para você casar o microcosmos, o micro-universo consciencial com o macro-universo. Então, qual que é a interação daquilo que você está vivenciando, mas perante a sua realidade consciencial? Isso pode ser feito não só em viagens de trabalho, mas viagens de turismo, outros tipos de viagens. Às vezes a pessoa tem até que acompanhar alguém num outro país para fazer um tratamento de saúde, uma cirurgia ou outras coisas assim que existem também. Então, que tal aproveitar que você está num ambiente diferente do seu para você poder fazer um aprofundamento e uma autopesquisa? Interessante. Então, na realidade, a pessoa, quando ela faz essa viagem, ela, pelo fato até de ter uma certa dificuldade nas relações, inclusive dominar o idioma, isso acaba predispondo também a pessoa a pensar um pouco mais nela, porque ela está num mundo um pouco estranho, um mundo diferente. E, querendo ou não, na nossa sociedade, quando nós temos amigos, escola, trabalho, nós estamos interagindo com muitas pessoas e, de uma certa forma, tem uma rotina já estabelecida. Agora, como que é isso? A pessoa vai para fora, de repente aquelas rotinas elas deixam de existir, algo totalmente novo, a pessoa ela vai se sentindo um pouco estranho, mas ao mesmo tempo ela tem essa oportunidade de aprendizado. Isso aí eu verifiquei que foi nas minhas viagens, até antes de eu conhecer a Conscienciologia. Então, os grandes ganhos que eu tive foi justamente a recuperação de cons, que eu nem sabia, não tinha esse conceito na época, mas fazendo viagens internacionais, o amigo que eu fiz foi de estudo, eu vi como que você está sozinho num outro país, ninguém te conhece, assim, aparentemente, lógico que você sempre encontra alguém no passadão, mas você às vezes não tem total noção disso. Então, o que eu verifiquei? É interessante você de cara observar o seguinte: qual é o impacto que aquele outro ambiente, aquela outra cultura causa em você? Você se sente bem ali? Você sente que, apesar de muitas vezes não ter nenhuma relação étnica com aquela cultura, parece que você se sente em casa, você entende o modo das pessoas pensarem, viverem, se relacionarem, entendeu? Você se encaixa, tem uma facilidade de adaptação naquela cultura ou não? Quando não tem porquê. Por que você questiona? Então isso a gente vê muito. A pessoa assim, que ela foi criada numa cultura e viveu ali durante muitos anos, décadas, a tendência que ela tem é de achar que aquele modo de vida, aquele modo de pensar é o correto. Mas ao passo que ela tem contato com outras culturas, ela começa a questionar. Em primeiro lugar, ela questiona a cultura alheia, mas depois ela começa a questionar a própria cultura, principalmente quando ela volta para casa, e aí muitas vezes algumas ideias que ela tinha já mudaram, aí ela tem um choque cultural contrário, porque você nunca mais volta a ver a sua terra natal como você via antes de ter feito uma primeira viagem internacional mais impactante. Porque o que eu vejo também é assim, tem a pessoa que viaja muito,
mas aquilo já está um pouco robotizado, e ela é aquilo que estava falando, ela não aproveita para fazer mergulho na nova cultura e fazer um cotejo, uma comparação com a cultura dela de origem. Agora, outro ponto interessante é você também ver qual que é a reação das outras pessoas daquele local, os nativos, em relação a você. Então, isso traz muitos dados. Então, por exemplo, em vários locais que eu estudei, as pessoas não me viam como brasileira. As pessoas achavam que eu era asiática, oriental, chinesa. E eu já quando eu fiz intercâmbio, na minha escola eu tinha 4 alunos estrangeiros, né, que estavam fazendo intercâmbio. Uma delas era uma menina de Tóquio, né? Mas eles achavam que eu era a pessoa de Tóquio. E que a outra menina era de algum outro lugar, porque eu tinha muito mais um estereótipo de japonesa do que a japonesa real que estava ali. Então isso, se a pessoa for somando as observações que as pessoas vão fazendo a respeito dela, como que ela percebe, né, o feedback que ela vai recebendo dos outros, isso vai servindo de dado para auto-pesquisa, né? E inclusive até em termos biográficos. E a pessoa também, por exemplo, eu sou carioca da Gema, nasci no Rio de Janeiro, mas eu não tenho a menor afinidade nem com praia, nem com carnaval, nem com show, com nada disso. Quando eu morava no Rio, todo mundo achava que eu era de São Paulo. Então já começa por aí, entendeu? Agora, quando eu fui para o Japão, eu não fui estudar, foi uma viagem de lazer, turismo, eu me senti totalmente à vontade lá. E muita coisa que aqui no Brasil as pessoas acham estranha no meu comportamento, eu me senti muito bem aceita lá. Então, isso tudo, para quem faz pesquisa, né, estuda conscienciologia, quer se aprofundar um pouco na autoconscienciometria, isso é um valor inestimável. Vou passar aqui para a pergunta do Wagner. Ele fez 2 colocações. Primeiro, qual a sua opinião sobre a disparidade de estudo e pesquisa aqui no Brasil quanto às religiões mundiais, causada pela importância econômica? Exemplo, são muito conhecidas e valorizadas as personalidades. Ou seja, nesse caso, em outros países se entendia isso, né? As pessoas conhecem e valorizam as personalidades, né? Então tem essa disparidade de estudo e pesquisa entre o Brasil e regiões mundiais. E depois ele continua. E os cientistas, assim como a história dos Estados Unidos e da Europa, principalmente Inglaterra, França e Alemanha, não existe o mesmo para o Oriente Médio e Ásia. Ou seja, essas pessoas, personalidades e cientistas, é muito estudado pela cultura ocidental, e não tanto aqui que está colocando pela questão do Oriente. Como que você identificou isso nas suas viagens? No Oriente, que eles valorizam muito, na Ásia, assim, Japão, China, são os professores, né? Os professores são extremamente valorizados. A questão dos cientistas, eu realmente não tenho conhecimento, assim, como que é essa questão na Ásia, no mundo oriental. Agora, realmente, né, aqui nos países do primeiro mundo, eu tenho vários amigos, assim, que eles foram fazer doutorado fora, e depois eles nem tinham mercado de trabalho no Brasil, eles nunca mais voltaram, né? Porque nem haveria espaço profissional devido ao gabarito técnico que eles encontraram. Mas outro também, porque aqui no Brasil não tem muita questão de pesquisa, é muito pouco ainda se você comparar com outros países. Agora, o que a pessoa tem que ponderar é qual a pesquisa, de que pesquisa ela está falando, né? Porque isso é pesquisa convencional, acadêmica. Se a gente for considerar, por exemplo, a questão de consciência, de parafenômeno, aí o Brasil está na ponta, porque a conscienciologia hoje é a ciência assim, que lidera isso sem dúvida alguma. Em vários locais que eu fui, eu tive contato com sensitivos, com grupos assim, nesse sentido, mas nada se compara à questão da conscienciologia. Então, em termos de academia, sim, acho que a gente pode falar isso sim. Agora, em termos de estudo da consciência, de parapsiquismo, isso daí, hoje em dia, eu acho que o Brasil, principalmente aqui, como Nova Lisboa, está na ponta.
Ok. Só ver aqui mais uma colocação. Wagner. O alfabeto latino somente é usado e não se estuda os alfabetos sírico. Desculpa, tem uma colocação aqui um pouco antes. É uma continuação. Isso se aplica também aos idiomas, que aqui no Brasil se estuda muito inglês, francês, italiano e espanhol. E não há muita difusão de cursos de árabe, russo, indiano, por exemplo. O alfabeto latino somente é usado e não se estuda os alfabetos sírio, árabe, hebraico, grego e indiano. Você já está fazendo as colocações em relação aos idiomas. Olha, eu fui criada no Rio de Janeiro, né? E quando eu era até minha adolescência, eu morei assim num bairro onde ficavam antes as embaixadas, depois os consulados. No Rio de Janeiro, a questão variedade de cursos que tem, de escolas que tem internacionais, tem enorme. Então, assim, dentro da cultura que eu fui criada, a experiência que eu tenho, eu não diria isso. Eu diria que, lógico, dependendo do local no Brasil, nem existe muito professor para isso. Mas no Rio de Janeiro, eu tinha amigos que estudavam tudo que eu era idioma, e eu também, né? Então, assim, é lógico que existe uma predominância do estudo das línguas latinas, acho que até mesmo pela proximidade e pela questão da imigração, né? Mas eu vejo que muita gente estuda outros idiomas, sim. Mas é, de novo, qual o propósito, né, de estudar determinados idiomas? Isso tem que estar casado, associado com a vida profissional, com algum objetivo de vida. Eu fui uma pessoa que estudei muitos idiomas, mas chegou num ponto que o que acontece? Se você não pratica, você vai perdendo vocabulário e tudo mais. Então, alguns idiomas eu acabei assim, parando de estudar, colocando em plano secundário, porque eu vi que, pelos rumos que a minha vida estava tomando, eu não ia precisar daquilo, naquele momento. O estudo de outros idiomas já tinha ajudado bastante a expandir alguns atributos mentais, mas eu acho que tem que ver a objetividade. Agora, sem dúvida, se a gente comparar, por exemplo, com países da Europa e outros países que têm uma proximidade muito grande, eu tinha uma colega correspondente internacional que, com 12 anos de idade, ela já falava 14 idiomas. Mas ela morava na Europa, viajava muito, os pais dela viajavam muito e ela tinha oportunidades para isso, né? Então, o Brasil também, do tamanho que ele na verdade, ele fica um pouco, às vezes, distante e encarece um pouco determinados contatos com outras culturas mais distantes. Então, isso também acaba se refletindo. Aqui a gente vê, né, em Foz do Iguaçu, tem mais de 70 etnias diferentes. Então, tem muita gente que vai trabalhar na escola árabe, o outro no Paraguai, o outro tem acesso lá, né, aos chineses. Isso cria, desperta o interesse. Por isso que o contato físico, presencial, né, que hoje em dia o contato virtual é super fácil, mas esse estar em loco, ter contato com pessoas de outras culturas, isso desperta a vontade da pessoa querer saber outros idiomas. Eu acho que, em parte, o interesse que eu tive foi em função disso. No meu prédio, tinha gente de tudo quanto era nacionalidade quando eu era criança. Então, você vendo as pessoas falando outras línguas, você quer saber, você também quer se comunicar. E isso eu acho que ajuda. Até dentro dessa colocação, tem contribuído até a essa questão do objetivo, que eu acho que é o principal. Dentro da ProEx, às vezes, por que a pessoa vai aprender determinado idioma? Aqui dentro da Conscienciologia, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos a Ludocip e a Logoteca, onde tem vários dicionários de diferentes idiomas, onde às vezes você precisa consultar aquele dicionário para entender um determinado contexto, às vezes histórico, um contexto da criação, às vezes de um vocábulo. Então você começa a dar uma utilidade do idioma, porque senão entra um pouco, acho que naquilo que você está soltando, né? A viagem pela viagem, aí, ou seja, é lógico que hoje a economia acaba direcionando os principais idiomas, mas qual o motivo, às vezes, uma pessoa estudar, de repente, o chinês? Tudo bem, tem um contexto econômico, mas o que faz as pessoas movimentar? Porque hoje todo mundo estuda inglês, né?
inglês ou espanhol, isso me parece que ocorre em vários países. Aí novamente a convergência com a ProEx. Então, pensa só, a pessoa que vai estudar chinês, ela vai passar praticamente 18 anos para ela conseguir ter um domínio razoável básico do idioma. Na ProEx dela é melhor ela estudar um chinês ao ponto de conseguir dominar razoavelmente, ou melhor ela fazer, por exemplo, uma faculdade de medicina. Então isso é que tem que ser visto, né? Porque idioma, por mais interessante que seja e útil em determinados contatos, ele é forma ainda, ele não é conteúdo. O idioma é uma roupagem, né, que você pega de uma determinada linguagem. É a mesma coisa de você trocar de roupa. Então, é uma coisa importante? Mas ela é secundária. A Glaucia colocou que ela também é do Rio de Janeiro. A Glaucia também está nos assistindo. E ela colocou que não encontra aqui curso de línguas raras, como árabe, hindi, acho que hindu, russo, grego, etc. Mas hoje em dia há muitos sites para aprender idiomas exóticos. Pois em seguida, Carlos Springer, de Santa Catarina, ele coloca: fazer uma viagem planejada com bases técnicas da ProEx pode esbarrar em aspectos traumáticos dos eventos passados? Quais os cuidados necessários? Oi, Carlos, essa pergunta é muito pertinente, viu? Pode sim. Todos nós já pertencemos a várias culturas, já nascemos e dessomamos em outros países, outras terras. Então, às vezes a pessoa está muito motivada, até bem intencionada com a viagem, mas ela tem que ponderar muito bem para onde ela está indo, qual a relação dela com esse país, com essa cultura. Isso tem alguma aproximação com o passado dela? Ela já teve algum indício, né, de alguma relação passada? Porque uma vez que a pessoa adentre aquele organismo, aquele ambiente, uma série de experiências, tanto positivas quanto não, podem ocorrer. Então, por exemplo, muita gente me pergunta, né, sobre intercâmbio cultural de jovens. Eu fui uma pessoa que fiz vários intercâmbios, sim, fiz intercâmbio de até 1 ano de duração. Mas hoje em dia, com o cenário mundial que a gente vê, em toda a questão da Response-Health, das urbanizações que está assim, intensificando cada vez mais, todos esses problemas climáticos, né, que aí tem as decorrências do terremoto, uma série de outros fatores, a pessoa tem que ponderar muito bem, de novo, qual o objetivo dessa viagem. Porque senão ela pode embarcar numa furada e pode ser uma viagem sem volta. Né? Porque às vezes não é que a pessoa vai dessomar, vai morrer, mas ela pode encontrar ali um grupo do passado dela com o qual ela tem interprisão e aquilo fazer evocação, né, de comportamentos regressivos que ela já tinha, ou estava assim, como é que é? Brasas sobre cinzas, né? Sobre as cinzas. Aquilo ali estava estancado devido à nova cultura que ela conseguiu fazer parte. Ela nasceu no Brasil e não teria determinados, né, incentivos àqueles comportamentos regressivos. Mas ela vai para uma outra cultura, que é do passadão dela, acaba encontrando um grupo do passado e aquilo pode fazer o chamamento para ela regredir na regressão. Então isso daí é bem sério de ser pensado, porque às vezes não é que a pessoa vai ter uma retrocognição muito lúcida, mas ela se desvia. Então o que a gente observa? Que às vezes no próprio país, a pessoa começando a frequentar alguns tipos de grupos, ideias, ela regride. Agora, isso numa viagem internacional é assim, é fio da navalha, a pessoa, por isso que ela tem que ir com tudo muito bem estruturado, senão a tendência a desviar é muito grande. Aqui nós temos mais 2 perguntas, tá? Adriana, como você vê a fé de intercâmbio para adolescentes tão em moda? Depois, inclusive a Adriana também complementa, e o cuidado dos pais com essa possibilidade, a questão do intercâmbio dos adolescentes.
O Willi também, já vou aproveitar para fazer a colocação dele, a pergunta dele é como saber se a pessoa está preparada ou não para viajar sem se desviar para o passado, que é um complemento do Carlos. Olha, questão de intercâmbio, na minha época já tinha uma febre disso, né? Quando eu fiz intercâmbio, todo mundo da minha família deu contra. E a minha mãe era divorciada, tudo, então ela ficou num dilema enorme se deixar eu ir ou não. E aí tinha um padre que era amigo da nossa família, assim, e que conhecia a gente de longa data, e foi ele que incentivou, né? E assim, ajudou minha mãe a liberar a viagem. Agora, o que eu posso falar? Uma viagem dessa de intercâmbio cultural é um ponto de interrogação, entendeu? Então, o que eu vi acontecer na viagem com outros intercambistas, né, as oportunidades que a pessoa tem para ir para o lado da patologia são múltiplas, né? Porque, por mais que a pessoa vá para uma família, o tipo de relação de família com o jovem, né, nesses outros países é bem diferente da cultura latina, principalmente se a pessoa for para os Estados Unidos, esses outros países do primeiro mundo. Os jovens são muito mais independentes, né? A maioria trabalha desde muito cedo e eles têm muito menos. O vínculo com a família é um vínculo diferente do que o vínculo aqui na família brasileira. Então a pessoa tem que se cuidar muito, porque senão a questão de drogas, de sexo, de más companhias, de assim, atividades totalmente deslocadas, sabe? É um perigo. Isso daí, hoje em dia, eu falaria para os pais assim, olha, não tem um jeito de você ir junto, né? Então, o seu filho fica lá estudando e você fica passeando na cidade. E se eu tivesse filho hoje, no mundo de hoje, eu acho que eu não deixaria fazer um intercâmbio assim, sozinha. A pessoa realmente tem que ter um nível de equilíbrio, de responsabilidade razoável. Porque senão a tendência de desbandar para um lado assim, que não deve é muito grande, sabe? Então é até contraditório, né? Eu escrevo um livro que fala de intercâmbio, incentivo viagem, mas você acha que teria uma idade? Muita calma nessa hora. Não só a idade, mas o perfil, né? Se eu acho que o jovem é mais maduro, tem mais responsabilidade, aí eu acho que dá para ir, não tem importância. Mas se foi aquele jovem muito criado assim, todo mundo resolvendo tudo para ele, muito irresponsável, desatento, hoje em dia tem muita observação, muita atenção, eu não recomendaria não, sabe? Porque hoje em dia, às vezes a pessoa tem 18 anos, mas ainda é muito infantilizada, né? Tem um nível de responsabilidade razoável. E em relação a inversas, é um problema. A pessoa pode ir e perder a inversão, né? Então, eu conheço casos de pessoa que vai, que engravida, uma série de fatores assim. É até contraditório falar, mas olha, hoje em dia, eu vejo que assim, está tudo se complexificando na sociedade, né? Então, o nível de patologia lá fora é muito grande também, né? Tem muita loucura, isso a gente vive vendo nos jornais, tudo, pedofilia, outras coisas mais, né? Serial killer. Isso não é uma coisa assim de filme, de jornal, não. É uma coisa real. É uma coisa assim, de você ter um vizinho, um outro lá que frequenta a escola com você. Então, a pessoa realmente tem que ter um nível de amparo, um objetivo bem sério e ter um pouco de cabeça no lugar. Tinha outra pergunta, qual que era? Como saber se a pessoa está ou não? Pois é, eu acho que hoje em dia, principalmente se a pessoa faz parte, tem interesse na conscienciologia, né? Não digo nem que seja voluntário, mas vamos supor, a pessoa nunca fez viagem internacional e ela não tem uma segurança total que ela vá conseguir se bancar. Qual a melhor coisa? Faz uma viagem dentro dessas viagens institucionais que existem.
Então, a Conscienciologia já ofereceu uma série de viagens. A IAC, todo ano ela tem uma viagem retrocognitiva, acho que esse ano ela vai ter uma viagem energética, acho que eu não posso contar o lugar por enquanto, é surpresa, mas esse ano, acho que vai ser em outubro, eles vão fazer uma excursão, uma semana, 10 dias, que vai ser uma pesquisa energética. E eles vão para um local onde o professor Paulo disse que foi o local que ele percebeu mais energias no planeta. Tá? Então, eu acho que assim, se a pessoa tem segurança de fazer uma viagem internacional com medo de se desviar, que tal você vincular essa viagem a algum propósito conscienciológico? Então, a IAC tem essas viagens, já houve também viagens para a China, até para uma viagem científica para Nova York, onde o pessoal visitou bibliotecas, livrarias, museus. Então, que tal você começar a viajar com um grupo de pessoas que são experientes e que tem um propósito ali que vai ser mais do que uma viagem de lazer, e isso vai ajudar você a ir dentro de condições mais seguras para você se testar nesse novo ambiente, certo? Porque olha isso, gente. Só a mesma pessoa que vai saber, né? Quando ela entrar naquele ambiente, naquele holopensene, qual vai ser a reação que ela vai ter? Isso daí é uma questão de forma holopensênica, de passado. Então, outra pessoa assim, é muito difícil. O Carlos Springer até faz uma colocação aqui em relação a contribuir com isso, que ele coloca que ele participou do ECT3 em Lisboa e da inauguração da IAC em Portugal. Quando estamos focados em um evento assistencial, os resultados são sempre muito positivos, é uma contribuição. Tem mais dois questionamentos que eu vou colocar aqui em seguida, que é do Diego, de Minas Gerais. Qual a relação Brasil e Portugal? Muitos falam que viveram lá em vidas passadas. E a Glaucia também pergunta que tem vontade de fazer um curso ligado à Conscienciologia em outro país. Você poderia indicar o lugar em um curso legal que você conhece ou fez? Essa ideia daí que foi falado do curso é muito interessante, né? Brasil e Portugal, né? Isso daí é uma relação histórica, é mais que evidente. Então, quem nasceu no Brasil, vale a pena pesquisar qual é a relação que tem com Portugal. Por exemplo, um dos meus sobrenomes é Porto, né? Então, eu tenho cara de japonesa, nasci no Brasil, mas eu tenho sobrenome Porto e meu bisavô é português. Isso daí eu acho que vale a pena todo brasileiro se questionar, mesmo que tenha uma descendência estrangeira, mas por que será que nasceu no Brasil, uma colônia portuguesa? Agora, em relação a fazer cursos no exterior, eu acho que uma experiência interessante é a pessoa visitar o campus da IAC, né, que fica a 2 horas de Lisboa. Então, é uma viagem que não é tão cara, Lisboa é perto também, não é muito distante, é o mesmo idioma, apesar de ser um pouco mais enrolado, e vale a pena você conhecer o português lusitano, porque tem palavras que podem comprometer te colocar numa gafe, né? Mas eu acho que por ali dá para você passear por uma série de cidades próximas, inclusive da Espanha. E o campus está muito bem estruturado hoje em termos de alojamento, de laboratórios. Eles têm cursos lá, bastante interessantes, tanto cursos de campo energético, quanto outros cursos. Eu acho assim, se a pessoa nunca foi para um outro país, se ela quer dar um primeiro passo, Portugal pode ser um primeiro passo interessante. E como nós temos lá uma outra Covinópolis que está sendo desenvolvida, próxima a Lisboa, isso pode ajudar. Agora, em termos da Glaucia, tem que ver assim, você fala que idiomas, você poderia passar quanto tempo, qual é o assunto dentro da Conscienciologia que você tem interesse e qual a sua disponibilidade financeira também, né? Porque dependendo desses, todas essas variáveis, você pode tratar ou para outro local, isso daí depende. Agora, eu acho que é bastante interessante a experiência tanto da pessoa assistir cursos da Conscienciologia em outros países, porque ela vai ver como que os outros alunos reagem às ideias, como que é você estar em contato com essas ideias de contracultura, isso é bastante diferente.
E também quem já é voluntário pode até passar uma temporada em algum escritório internacional da IAC ou do IPC, né? O IPC também tem unidades internacionais na Argentina, no Uruguai, na África, em outros países, e a pessoa aproveita também para ter uma experiência numa outra cultura, mas novamente associada a uma questão da ProEx. A Glaucia até continua uma colocação aqui, como é o processo de abrir uma filial do IPC em outro país. É uma pergunta dela. Ela coloca aqui que ela fala inglês, alemão e espanhol. Ela morou 5 anos na Alemanha e acha interessante a Conscienciologia se abrir pela língua. Abrir uma nova frente de trabalho no exterior é um super mega desafio, né? Isso daí, se você conversar com os pioneiros, as pessoas que hoje cuidam dos escritórios da IAC, elas vão contar muitas histórias para você. Em primeiro lugar, é muito importante a questão da sustentação financeira. Então, quando a pessoa vai se mudar para um outro país, ela tem que ter um bom pé de meia, ou possibilidade de conseguir trabalho naquele local, porque senão, se nem ela não conseguir se sustentar, imagina como que ela vai sustentar uma unidade da Conscienciologia. Outro ponto é a questão da sustentação afetiva, né? Então, o que nós observamos ao longo de toda da experiência com várias unidades internacionais é que o ideal é a pessoa ir numa condição de dupla, dupla evolutiva, porque um ajuda o outro em termos energéticos, e dependendo da cultura onde a pessoa for se instalar, a gente sabe que nem sempre as interações são assim tão afetuosas e acaloradas como nós estamos acostumados aqui no Brasil. E isso, depois de uma temporada fora, a pessoa começa a sentir uma carência maior. Então é importante que ela tenha um arrimo afetivo, energético, e isso ajuda demais. É lógico que se a pessoa já for um praticante da TENEPS, melhor ainda, né? E a pessoa tem que dominar muito bem as ideias, porque embora no exterior o nível das aulas de Conscienciologia ainda seja bem mais básico do que aqui no Brasil, o professor ele tem que estar muito bem, o coordenador, o professor tem que estar muito bem posicionado em relação à Conscienciologia, porque há uma diversidade enorme de linhas de conhecimento, de tudo quanto é tipo. Então, se a pessoa não tiver muita clareza da Conscienciologia em si, corre o risco, como já aconteceu, de fazer uma salada e no final a pessoa não está representando nada, né? Tá certo? Agora, se a pessoa tem alguma intenção nesse sentido, eu acho que o passo inicial é ela começar a fazer parte da IAC e voluntariar uma unidade lá fora para ela ver como que é o ritmo de trabalho, como que as coisas acontecem, funcionam, como que é essa interação de um brasileiro representando uma ciência numa cultura estrangeira. Então tem uma série de detalhes que são importantes assim, a pessoa se aprofundar antes dela se lançar sozinha na abertura de uma comunidade lá fora. Eu vou terminar a Glaucia fazendo uma pergunta, depois eu passo para a pergunta do Wagner. Ela está colocando o IPC dá auxílio financeiro aos professores, dão aula em outros países. Olha, hoje eu não estou muito atualizada da realidade do IPC quanto a isso. Mas, até onde eu sei, quando o professor vai itinerar, dependendo do curso que ele vai dar e tudo mais, ele tem, pelo menos parte da viagem é pago. Agora, isso depende, de para onde que a pessoa está indo, o curso que ela vai dar, etc. e tal. Mas aí, em termos de auxílio financeiro ao professor, é a questão da itinerância em si, custo de viagem, às vezes hospedagem, não sei, às vezes a pessoa fica em casa de voluntário também. Mas isso daí a pessoa vai até entrar em contato com a instituição para saber como é que estão esses procedimentos atualmente. Normalmente, até em todas as ICs, são trabalhos voluntários. Então, uma pessoa ela é voluntária, ou seja, o trabalho dele não é um trabalho remunerado, não tem um salário. Agora, a despesa de custo, normalmente, isso comum é ser coberto. Lógico que tem alguns casos específicos.
Às vezes a pessoa ela vai para um determinado país novo, né? De repente ela vai abrir e pode ter algum auxílio. Mas são casos específicos, só para contribuir. Então, por exemplo, eu já voluntariei várias vezes em unidades internacionais que na época eram do IPC, atualmente são da IAC. E grande parte dessas viagens eu paguei tudo. Entendeu? Até assim, para poder contribuir, né? Já fiquei assim, 40 dias, porque eu pagava minha passagem, pagava minha alimentação, lógico que lá eles, metrô, essas coisas, tudo eles ajudavam, né? Mas assim, eu fazia, eles estavam começando o trabalho, já tinham muita despesa e eu tinha condições, então muitas vezes eu fui eu mesma pagando. Aqui o Wagner, ele faz uma pergunta questionando como você vê a entrada da Conscienciologia no Oriente Médio, que, tirando Israel, é um dos locais do mundo com maior atraso. Muita religião, ditaduras, economia atrasada, guerras, excesso de etnias e também de idiomas. Hoje a Conscienciologia, e eu acho que até as ICs, as instituições, né, que lidam com escritórios no exterior, eles têm uma preocupação com a segurança do Estado. Então, em tantos países assim, para serem explorados ainda, as ideias divulgadas, eu acho que vai sendo priorizados locais onde existe uma demanda. Então, muitos países em que a IAC, o IPC um pouco menos, mas a IAC tem mais aulas fora do exterior, né, internacionais, eles atendem a muitos pedidos de determinados locais. Então, por exemplo, ultimamente teve da Romênia, então vários ali, né, dessa Europa mais oriental, tá certo? Mas eu acho que o Oriente Médio, enquanto ainda tiver nesse pé de guerra, essa confusão toda, muita questão de fanatismo religioso, eu acho que por enquanto ainda vai ser difícil ter alguma coisa por lá. Eu acho que de repente, daqui a pouco, quando tiver uma base espacial internacional, pode ser até mais fácil do que em locais assim. Por exemplo, eles dão aula anualmente em Tóquio, né, no Japão. Mas agora, diante de tudo isso que aconteceu, tinha uma viagem marcada, agora para abril não vai ser possível, né? Então tem essa condição também, que não são tantos professores assim, docentes internacionais de Conscienciologia, é muito trabalho e o que ocorre é uma priorização também desses locais onde já existe uma demanda, né? Conscienciologia não quer forçar a barra de nada. Ok. Até a Glaucia perguntou a questão da Alemanha. Parece que tem um casal que está na Alemanha, né? E um casal em Frankfurt. Em Frankfurt. Então também é uma pessoa. Nós colocamos o site da IAC, né? Nós colocamos para que todos tenham acesso. Quem quiser estar entrando em contato com a IAC também é interessante para ver os locais onde vem acontecendo cursos, de maneira que pode estar contribuindo aí com as atividades internacionais da Conscienciologia. Eu vou estar retornando aqui, fazendo uma pergunta, um novo questionamento, que diz respeito também a essa parte da questão do desvio dentro da ProEx com as viagens. Então nós temos uma variável chamada de dromomania patológica, e tem uma relação direta com a dispersão consciencial, que é algo que prejudica demais a realização da ProEx. Como identificar essa ocorrência? Em que momento as viagens internacionais ou até a residência provisória em diferentes países se tornam um desvio ou uma fuga consciencial? Dromomania é justamente a mania de viajar, né? A mania de se deslocar. Mas quando isso é excessivo, assim como qualquer outra mania, ela vai ser prejudicial. Então tem pessoas que elas não quietam em nenhum local, né? Elas estão sempre mudando de cidade, mudando de país, mudando de tudo. E às vezes elas encaram esse fato como se fosse renovação. Mas na verdade não é uma pseudo-renovação. Em geral, todos os livros, as pesquisas que falam sobre isso, tem algum tipo de carência, de problema mal resolvido, principalmente em termos afetivos, e a pessoa ela
fica nesse processo contínuo de mudança, é quase que se fosse um modo dela fugir daquilo que a incomoda e mudando de local, na concepção de muita gente, é como se ela assim, renovasse a vida e esquecesse determinados problemas. Então isso daí pode ser um desvio de ProEx enorme e está dentro dessa condição da síndrome da dispersão consciencial. E atualmente, com os custos muito baixos das viagens, né, a facilidade que as pessoas têm de ir para um país, para o outro, né, você pega lá Star Alliance, né, no site deles, você tem lá um tipo de desconto que você pode fazer a volta no mundo. Então você pode escolher não sei quantos destinos com a mesma passagem e aquilo dali não fica tão caro assim. Então isso daí é um problema bem sério de novo. A pessoa tem que pensar, eu estou enfrentando aquilo que é da minha ProEx, porque mudar de lugar não resolve o problema de ninguém. E se a pessoa ela não consegue resolver determinadas questões onde ela está, em geral, não vai ser em nenhum outro lugar que ela vai conseguir resolver. Porque os problemas maiores que nós temos, tirando assim, lógico, se a pessoa, né, passou por um terremoto, coisas do gênero, mas a maioria dos problemas são intraconscienciais e que refletem na vida externa da pessoa. Enquanto a pessoa ela não fizer autopesquisa, ela não procurar fazer determinados níveis de reciclagem, nenhuma mudança de país, de cultura, de idioma vai trazer solução para a vida dela. Pode trazer uma solução esporádica. Às vezes a pessoa se sente bem, está eufórica, ela fala, não, mas olha, era isso que eu tinha que fazer. E às vezes isso é só durante uma determinada temporada, porque a pessoa sentiu um alívio, às vezes, daquela responsabilidade que ela tinha que levar à frente e não estava conseguindo, mas depois vai ter um quadro de medinho, de vazio, de dificuldade maior em termos de retomada da ProEx. Então, ProEx é assim, é melhor você dando um passo de cada vez, mas todo dia e sempre, do que ela achar que vai furar a boca do balão do dia para a noite e fazer mudanças drásticas de vida, como a mudança de domicílio, principalmente uma mudança de domicílio de país, e que depois aquilo lá vai dar muito mais prejuízo em termos evolutivos. Dentro dessa questão do aproveitamento, como organizar esses registros, dessas parapercepções, das vivências durante as viagens internacionais para estimular realmente esse desempenho da ProEx? O que acontece é assim, quando a pessoa viaja, como há uma quebra da rotina, a tendência do parapsiquismo aflorar é maior, né? Porque no dia a dia, como você falou, a pessoa está tão envolvida com a rotina, com o que ela tem que fazer, que às vezes ela tem até algumas manifestações, fenômenos, mas aquilo acaba às vezes passando de forma desapercebida. E numa viagem, como a pessoa está num cenário novo, não está ali com um grupo de amigos, tudo mais, aquilo acaba chamando mais atenção. E às vezes o próprio OpenSN, para onde ela foi, predispôs. Então muita gente fez essas excursões conscienciológicas para a China, relatou, né, que lá teve mais facilidade, mexer com energia, teve retrocognição, porque muita gente nossa já teve retrovida na China. Agora, se a pessoa não aproveitar o momento que ela está ali na viagem para anotar, quando ela volta, ela esqueceu tudo. A gente já esquece aqui no dia a dia, mas quando tem essa mudança de país, de OpenSN, esse esquecimento ele ainda é mais forte. Então é muito importante, em viagem, coisas que a pessoa deve anotar. Quanto dinheiro você tem, que você contou ali, ou que está no seu cartão, etc., e quanto você gastou. Isso daí é uma conta que ninguém deve deixar de lado. Porque às vezes assim, alguns centavos aqui, um pouquinho ali, a passagem metrô, e a pessoa fala, não, está tudo sob controle. E principalmente para quem é inexperiente com viagem, quando vê, já foi um dinheirão, a pessoa não se deu conta, e às vezes passa um aperto no final da viagem, sabe? Outro ponto é essa questão dos insights que vêm em relação à vida, que a pessoa
está realizando naquele momento, questões parapsíquicas. Então, em viagem, como a pessoa muitas vezes, assim, por um lado, se ela vai fazer uma viagem de turismo, ela está mais relaxada, ela está menos sobrecarregada, menos preocupada, e aquilo vai ajudá-la a relaxar e a ficar mais predisposta a interagir com os amparadores, com as consciências. Em viagens também que a pessoa, vamos supor, vai fazer uma itinerância, ela vai ter muito amparo de função, ou seja numa viagem profissional, algumas rotinas que ela tem em casa, ela não vai ter nessa viagem. Isso vai dar uma abertura, e se ela souber aproveitar esse espaço mental, né, que vai surgir ali, ela vai começar a ter ideias. E o que é interessante quando a pessoa está num outro país é que você se distancia da sua vida no dia a dia. E isso faz com que muitos problemas que a gente tem sejam minimizados. E por outro lado, a pessoa ela consiga ter uma visão mais global, mais panorâmica da vida dela, da ProEx. Então isso eu vi nas minhas viagens, assim, que parece que é como que nem existe na projeção, você sai, você tem um afastamento, mas você acaba tendo uma expansão das ideias. Isso em viagem internacional ocorre também, mas para isso é muito importante a pessoa anotar. Hoje em dia tem uma série de aparelhos eletrônicos, agora tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa grava e depois não tem mais informação, ou ela não cuidou direito, apaga a memória toda. Então, olha, aquilo que é bem sério, a recomendação que eu dou, arruma um caderninho pequeno, que dê para carregar no bolso, na bolsa, e aquilo que você falar, não, isso aqui eu não posso esquecer. Você anota no caderno, chega lá no hotel, no local onde você estiver hospedado, você passa isso para um outro local que vai ficar lá dentro da sua mala, porque esse caderno corre o risco de você perder. Então isso é muito sério. Às vezes a pessoa ali, naquele momento, ela teve uma super inspiração em relação à vida dela, ao ex dela, mas se não anotar, a viagem é um grande laboratório de pesquisa. Então pensem nisso. Você ir para outros locais do mundo, você está adentrando um grande laboratório. Mas para isso é importante você ter uma sistematização de como é que você vai lidar com essas informações que você vai ter nesse laboratório, que são super pessoais, vai depender muito da pessoa, o que ela está fazendo, momento de vida, predisposição, uma série de fatores. Fazer a pergunta aqui do David. Ele colocou que entendo bem que pode mudar de localidade, não resolve nossos problemas intraconscienciais. Mas, por outro lado, uma mente não pode também engessar um algo pensando negativo. Ou seja, em que momento uma pessoa deve mudar de local a fim de maximizar a resolução de seus conflitos interconscienciais? Eu acho que a pessoa deve mudar de local quando ela verifica que a mudança de local faz parte da ProEx. Por exemplo, eu vivi no Rio 30 anos, lógico que aí tem que extrair o tempo que eu passei no exterior, mas não 20 e tantos anos, 25, 27 anos. E de repente resolvi mudar para Foz do Iguaçu. Mas eu tinha bem claro qual era o meu objetivo, o que eu vinha fazer aqui. Então eu não olhei tanto o local. Se eu olhasse o local, talvez eu não viesse. Mas eu olhei o que eu tinha que fazer aqui. E outro ponto, as minhas interações no Rio de Janeiro, com meus familiares, meus amigos, meu círculo social, círculo profissional, estava tudo ajeitado, harmonizado, bem resolvido. Tanto é que nem tive necessidade de voltar lá para resgatar nenhum tipo de contato nesse sentido. Agora, eu acho que isso daí, às vezes a pessoa ela deveria escutar algum tipo de orientação técnica. Porque quando a pessoa ela já está com algum nível de conflito, a racionalidade, a capacidade dela de ponderar alternativas de uma forma mais tranquila já está um pouco comprometida. Então, a tendência à nossa autocorrupção ainda é muito grande. Então, eu acho assim, a pessoa está querendo fazer uma mudança grande em termos de domicílio.
existe algum nível de conflitividade, né, que não foi resolvido. Que tal a pessoa pedir uma orientação, seja na PECS, na consciencioterapia, né, e outros tipos de orientações conscienciológicas que existem, que pode ajudar a pessoa a pensar junto, né, e levantar variáveis para ela fazer essa análise de uma forma mais criteriosa, certo? Porque na questão da dromomania patológica é a questão da pseudo-solução. A pessoa sente um alívio, mas ela sente um alívio porque ela fugiu de alguma coisa que ela precisava resolver e ela não levou aquilo a sério. E fugir não adianta, porque mais dia, menos dia, a pessoa vai ter que voltar para resolver. E o que a gente observa também é que muitas realizações da ProEx, elas têm pré-requisitos. Não adianta a pessoa tentar pular determinadas etapas. Não, isso aqui eu faço de conta que não tem na minha vida, né, e eu vou cuidar dessa outra coisa que eu acho mais importante. Igual a pessoa que tem filho, aí depois descobre que tem ProEx, que tem FEX, que tem uma série de coisas, e a pessoa tenta colocar os filhos de lado. Não, agora eu descobri que tem algo mais importante. Não, a pessoa já tem uma responsabilidade criada de educar esses filhos, e não adianta ela achar que vai fazer outras coisas na ProEx e que os filhos podem ficar em segundo plano. Isso aí é fugir da responsabilidade. Então, só estou usando assim um exemplo como analogia, né, para a pessoa poder fazer uma comparação. Mas eu acho assim que eu não tenho uma fórmula para dar para a pessoa, entendeu? Nesse sentido, eu teria que saber mais qual é o caso, qual é a situação, o que está envolvido. Assim, numa conferência online pública, né? Não dá para você perguntar isso para a pessoa, e acho que isso teria que ser uma conversa mais particular para poder ajudar melhor. Até na PECS nós temos um serviço de apoio existencial, que é chamado CEAPEX. A gente atende muitas demandas desse tipo. E realmente, os casos são muito individuais. Às vezes a orientação é para que a pessoa possa até fazer uma mudança, ou pelo contrário, às vezes a gente tenta fazer que a pessoa consiga enxergar variáveis que ela não esteja conseguindo visualizar pelo conflito que ela está. Né? Então realmente é interessante dar uma opinião mais técnica. A Glauci, ela coloca aqui: passei um mês na Índia e tive algumas recognições. Concordo que a mudança de ambiente possa abrir para o psiquismo. Como posso otimizar essas experiências? Eu acho que a otimização se dá com o fato da pessoa colocar um foco na viagem. Muita gente viaja e a pessoa ela não consegue ter uma rotina, às vezes, na viagem. Eu acho que para a pessoa aproveitar melhor o outro país enquanto um laboratório de autopesquisa, é necessário a pessoa criar uma rotina produtiva dentro da viagem. Não importa que seja uma viagem de férias, de lazer, um turismo profissional, ou seja uma viagem de lua de mel, não importa. A pessoa pode fazer autopesquisa independente do tipo de viagem, mas para isso ela tem que ter uma sistematização, ela tem que arrumar algum nível de organização, de metodologia. Isso daí, se vocês... tem capítulo no meu livro que eu falo, né, o que a pessoa deve fazer para isso, mas isso eu acho muito importante. Então, por exemplo, se a pessoa viaja, seja qual for a modalidade de viagem, mas todo dia ela está muito cansada, isso vai dificultar para ela ter as parapercepções, para ela organizar os registros dessas parapercepções. A pessoa viaja, ela é muito curiosa, sai comendo tudo que vê pela frente. Isso também, uma hora vai dar uma alergia, vai dar uma diarreia, às vezes vai pegar uma bactéria que é específica daquele local. Então, assim, se a pessoa quer ter uma viagem produtiva em termos de pesquisa, e principalmente quando vai envolver parapsiquismo, ela tem que ser super disciplinada, começando pelo soma, questões de segurança, autodefesa energética, criar condições para não ter acidente de percurso. Então a gente vê, por exemplo, tanto o Rio de Janeiro quanto aqui em Foz, que são cidades turísticas, você às vezes sai à noite e você vê um turista andando na rua,
ou máquina fotográfica de qualquer jeito. Então a pessoa não se situou onde está, não tomou precauções. Então, uma condição básica, vai viajar para algum local, imite os bons turistas. Eles têm tudo. Eles chegam no local, eles sabem tudo do ponto de vista teórico. Essa é uma crítica que eu tenho em relação aos brasileiros. Os brasileiros são muito assim, compra passagem, no hotel, vão, né? Mas não é assim. Hoje em dia tem tanta informação, livro, internet, revista, blog de gente. Então, quanto mais a pessoa for informada de como que é a realidade naquele local, tudo, os mínimos detalhes, mais ela vai poder se organizar melhor para poder investir no parapsiquismo, na autopesquisa. E lembrando, independente do tipo de viagem, certo? Então, tem gente que vai falar, mas isso dá muito trabalho. Mas olha, tem gente, tem culturas, né, os europeus, os americanos, eles fazem isso. Né? Eles vão viajar para um local, eles compram um monte de livros, anotam tudo, sabem tudo. Então, eu acho que isso é organização. Não tem como a pessoa querer aprofundar, principalmente em termos de parapsiquismo, sem um nível de organização da física. Até você trouxe um exemplo aqui do livro, né? Que ilustra bem isso. Então, por exemplo, esse livro daqui foi um livro recém-lançado aqui no Brasil e de um rapaz, né, um homem que já viajou muito. E assim, de todos os livros que eu já li sobre a organização física da viagem, esse daqui foi um dos livros que eu vi mais dicas. Né? Ele realmente é um livro pequeno, mas ele tem uma capacidade de síntese enorme e ele consegue bem casar essa condição de como você se organizar bem fisicamente para viajar em termos de passagens, de hospedagem, etc. e tal, com o objetivo da sua viagem. Esse aqui é um outro livro para quem quer interagir com uma outra cultura no nível profissional, científico. É muito importante, que é sobre a questão de gafes em outras culturas. Esse é um problema seríssimo, né? A pessoa viaja para um outro local e ela muitas vezes não tem assim, a educação, o bom tom suficientes. Por quê? Porque não se informou previamente do que é o aceito, o que é, digamos assim, como que aquela cultura funciona. Então, muitas vezes a pessoa ela vai passar por dificuldades e até situações críticas por desconhecer questões culturais específicas daquele local e que podem deixá-la numa situação crítica. Esse aqui é um guia assim, que ele é bastante ilustrado, né? Então, assim, para a pessoa fazer rapport com o local, é bastante interessante da pessoa poder já ir conhecendo, né, como é que é o local, tudo. Isso ajuda a diminuir um pouco tanto a expectativa quanto o deslumbramento da viagem. Porque o processo todo é assim, tem que segurar o emocional. Né? Emocional, uma vez deflagrado, aquilo lá é difícil. E às vezes a pessoa começa, estou em outro local, estou na cidade dos meus sonhos, no país da minha família, e aquilo vai tendo um nível de exaltação muito grande, e a pessoa acaba ali, né, colocando os pés pelas mãos. Agora, tem N outros livros, revistas, blogs. Então, por exemplo, eu vou voltar a itinerar e esse ano um dos locais que eu vou vai ser na Finlândia, né? Vou dar aula lá de Conscienciologia. Eu nunca estive na Finlândia, mas eu já comprei mais de 10 livros, né? Que estão chegando aos poucos para mim, vai são livros importados, sobre o país, a cultura, como que as coisas funcionam. Então, quer dizer, por mais que eu já tenha viajado, tenha uma certa segurança, autoconfiança, fale inglês fluentemente, eu não vou para um outro país sem antes ter bastante informações sobre aquele local. Tá certo? Deixa eu passar aqui, tem algumas perguntas aqui que surgiram. Aqui tem uma colocação, uma contribuição da Karine, do Rio de Janeiro, que ela coloca que ela
Ela teve muitos conflitos dentro de casa, resolveu mudar, mas não se sentiu bem, não ficou bem. Ela disse que deu tudo errado. Ela coloca para mim, ficou bem claro isso. Fica a minha experiência, ela coloca aqui entre risos, né? Deixa eu até colocar aqui. O negócio é assim, a pessoa tem que sair dos locais sem deixar rabo. Não pode deixar o rabo, entendeu? Se o rabo ficar lá preso, não tem como. Mais dia, menos dia, vai ter que voltar. E se já está dentro da situação, que tal resolver? Porque senão, às vezes, aquelas condições favoráveis, que podem ser até difíceis, se desfazem e aquilo vai sendo postergado, né, para outra vida. Isso não é o ideal. Glauci, eu me preparei muito para a viagem da Índia. Li muitos livros sobre a cultura indiana, hábitos, costumes, os lugares que queria conhecer. Fiz amigos antes de ir e fiz uma viagem perfeita. Ou seja, uma contribuição aí que ela contribuiu com a tua colocação. Dale Wagner, você já teve recognições de easter eggs passadas na China e no Japão? A China eu nunca estive, mas no Japão sim, em outros países, França, Alemanha, próprios Estados Unidos, a maioria dos países, assim, você às vezes não tem aquela recognição 100%, que você sabe tudo, né, o que se passou com você ali, mas você vai vendo, você vai visitando os locais. Eu gosto muito de ir ficar assim, uma temporada numa mesma cidade, eu não sou aquele tipo de viajante que pula daqui para ali, né, fica um dia ali, 2 aqui, não. Eu gosto de ficar no mínimo 15 dias, de preferência um mês, e às vezes que eu fui estudar fiquei mais tempo. E é lógico que isso daí aflora, né, lembranças, uma série de fatores. Isso daí você pode até aprofundar um pouco mais no livro, né, do professor Wagner Alegrete, que hoje em dia é o presidente da IAC, livro sobre recognições, e eles têm vários relatos também das viagens que eles fazem, né, excursões retrocognitivas, e o que isso causa nas pessoas, as experiências que os participantes têm. Deixa eu ver aqui. Glauci, tem muitos que vão lá e voltam revoltados que não gostaram de nada. Concordo que é importantíssimo estudar bastante a cultura do país. Na verdade, é uma continuação do que ela colocou antes. Esse daí, quando a pessoa vai para qualquer cultura que seja e ela fica muito revoltada, ou começa a reclamar, ou sente muita saudade do arroz com feijão e a comida da casa dela, isso é bom observar, porque não existe lugar perfeito, mas todo lugar tem algo com que a gente pode aprender. Então, quando existe uma rejeição, digamos assim, uma repelência muito grande pelo país onde a pessoa foi visitar, isso é bom questionar se não existe uma neofobia, um medo de coisa nova, uma xenofobia, que é o medo, né, de estrangeiro, de pessoas de outras culturas. Isso, eu conheço pessoas assim, que foram uma vez para o exterior, para um único país, e elas não querem nunca mais ir para nenhum outro país, né? Então, de novo, o problema nunca é fora, o problema é dentro, tá certo? Quanto mais harmonizada, desassediada a pessoa, mais ela vai conseguir interagir nos locais, independente de concordar com tudo aquilo, né? É a questão de você respeitar a outra cultura, assim como também nós gostamos e queremos que os estrangeiros respeitem a nossa. O David está perguntando, a professora já viajou para quantos países? Olha, assim, eu teria que fazer a lista, assim, rápido, eu não sei, mas menos de 50 países. Agora, o que eu acho importante não é tanto nem a quantidade de países, nem a quantidade de viagens. E isso eu falo justamente quando eu converso com pessoas que já viajaram bem mais do que eu. Então, às vezes, a pessoa ela faz uma única viagem, mas se ela se aprofunda naquela viagem, às vezes aquilo tem muito mais valor do que se a pessoa viajou demais, né? Então, é o caso que eu contei. Eu tenho um amigo que já foi para mais de 200 países a trabalho, países diferentes e tudo mais, mas algumas observações que eu fiz para ele nunca tinha parado para pensar. E ele é da Conscienciologia também. Então, assim, ele
compartilha dessas mesmas ideias. Mas aí é uma falta da pessoa pegar essas ideias da Conscienciologia e ela conseguir levar isso para não importa onde ela esteja, para onde ela vá, e conseguir aplicar isso nas viagens internacionais. Acho que é Eduardo Lima, complementando seu posicionamento sobre a preparação de viagem, é também fundamental o brasileiro não querer ser um brasileiro do exterior e se adequar à cultura local em termos de conduta e hábitos. Ele cita um exemplo aqui: tapinhas nas costas e certas liberdades de condutas não são bem recebidas em outros países. É exatamente isso que eu estou falando, da questão de você estudar cultura. E aí tem aquele ditado, né? Se você vai a Roma, haja como um romano, né? Então, não importa para onde você vai, chegando lá, a postura mais assistencial que existe é a pessoa se adequar às normas de conduta daquele local, desde que não vá contra os valores pessoais dela, né? Então, por exemplo, tem culturas que o nudismo é super comum, verdade? Mas, se aquilo vai contra, né, os seus valores, lógico, você não vai entrar nessa. Mas outras questões que no Brasil a gente está muito acostumado e acha tudo muito normal, principalmente esse negócio de contato físico. Tem um livro muito bom sobre isso que chama A Dimensão Oculta. É de um antropólogo chamado Edward Hall. E ele fala justamente, ele faz um estudo dessa questão da proxêmica, né? Que é a questão da proximidade existente entre as pessoas e como que isso varia de cultura para cultura e reflete na arquitetura, nas organizações, nos espaços e tudo mais. Isso tem que ser muito bem respeitado, porque em alguns casos você pode ser muito mal interpretado, e principalmente em caso de mulher, dependendo da cultura, vão achar que ela está cantando, né, um homem, que aquilo ali já está aceitando algum convite, já está se oferecendo. Isso tem que tomar cuidado. Deixa eu colocar aqui a Glauce. Ela colocou: quando eu fui morar na Alemanha, também foi uma fuga. Tinha conflitos em casa, no trabalho. Então achava que sair daqui solucionaria meus problemas. Mas foi bem complicada a adaptação, ainda mais quando você em casa e nem sabe se vai voltar e quando vai voltar. O choque cultural, o racismo, o frio, tudo dificulta a adaptação. É bom pensar bem antes de ir. Na época era muito jovem e imaturo. Mesmo assim, foi sem dúvida um grande aprendizado. Amadureci muito. Então, a Cristian está colocando aqui. Tem um princípio na Conscienciologia que é o seguinte: você deve deixar sempre tudo melhor do que você encontrou, né? Isso eu acho que se aplica muito às viagens internacionais. A partir do momento que você já vai no processo de fuga, aquilo, né, como se fosse assim, cara, você vai usar uma viagem internacional para fazer a sua catarse, vai ser o seu banheiro, com que energia, com que open você vai adentrar a nova cultura. Então isso a gente tem que pensar, porque embora a maioria de nós ainda não seja desperto, é assim que a gente vai chegar lá. Então vai, que tal ir de uma forma, aproveitando, né, exemplo da colega, vamos viajar para outro país? O que tal a gente se preparar para ir bem e como um assistente? Assistente, assim, você vai como uma pessoa equilibrada, para ser mais um equilibrado lá, né, naquela cultura, certo? Wagner, você tem facilidade para aprender os caracteres chineses, japoneses e coreanos? Até colocando aí um pouco, estendendo um pouco também essa pergunta, há uma diferença muito grande nessa questão do idioma, né, na forma da escrita, né, que é interessante essa pergunta porque é um raciocínio diferente. Olha, eu acho que eu já tive várias vidas lá, assim, eu tive algumas vidas bem intensas, né? Nessa vida eu estudei japonês durante 5 anos, parte no Instituto Cultural e depois como professora particular. Eu tinha facilidade, sim, de fazer os caracteres, tudo. Mas depois de um determinado tempo, foi aquilo que eu falei anteriormente, né? Eu vi que era muito tempo, muita dedicação, muita energia para estudar um idioma e não teria tanta utilidade assim na
minha vida, na minha ProRex. Eu acho que foi super importante eu estudar, eu ter uma boa noção. Se precisar, eu consigo me virar bem. E até se tivesse que me aprofundar, morar lá, eu estudaria com mais afinco. Mas hoje eu acho irrelevante um estudo desse. Eu acho, para mim, é muito mais interessante estudar os teologismos, estudar conscienciologia, estudar conceitos de outras linhas de conhecimento que eu tenho mais afinidade, mais interesse, do que ficar fazendo os caracteres. O que eu acho interessante do idioma oriental é que o raciocínio dele é diferente. Ele é uma imagem, né? É pictográfico. É diferente do nosso raciocínio do idioma latino. Então isso é interessante porque ele promove uma informação dentro de um espaço menor. Digamos assim. Isso é algo que trabalha também com a soma. É interessante nesse sentido, ou seja, você trabalhar uma habilidade diferente mental somática. Deixa eu ver aqui mais. A Cristina, ela pergunta: minhas filhas de 12 e 15 anos vão passar 13 dias na Disney em julho próximo, com a escola de inglês. O que você aconselha nesse caso? 15 dias. Mas elas 13 vão dias na Disney, 12 e 15 anos. Mas elas vão com 12 e 15 anos. 15 anos, né? Bem, que eu aconselho, Conheceu o Mickey? Eu acho que a Disney é bem segura, essas excursões que eles levam os jovens em geral são bem organizadas, né? Deixa eu ver o que eu poderia dizer. Eu não sei bem como é que você cria as suas filhas, né? Mas eu acho que é importante dar aqueles avisos de toda mãe, né? A questão, olha, não aceite coisas de qualquer pessoa, se mantenha com o grupo, não vai fazer nada por impulsividade, coisas que você não faria aqui, e realmente, assim, eu não sei exatamente o que falar. De repente, a alimentação. Alimentação, às vezes a alimentação pode ser um aspecto, né, para a pessoa cuidar, que às vezes não está acostumada com alguns temperos, algumas coisas assim. Agora tem que ver assim, qual que é o perfil das suas filhas, né? Eu acho que é importante você procurar, você na condição de adulta, madura, com mais experiência, e conhecendo um pouco a cultura americana e o próprio curso de inglês delas, você vê assim, que fatores que poderiam criar algum tipo de problema para elas. E você já alertá-las antecipadamente em relação a isso, né? Sem fazer nenhum tipo de terrorismo, lógico, mas dando informações de modo que elas possam se sentir mais autoconfiantes. Então, eu acho que quando os pais vão deixar os filhos viajar, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Além da arrumação da mala, tem que ser a arrumação das ideias na cabeça desses jovens, né? Que tipo de ideias podem ser úteis para o perfil das suas filhas num contexto desses? Mas aí eu perguntaria, elas já viajaram sozinhas? Elas passam férias, né, na casa de outras pessoas? Então, isso tudo que tem que ver. É a primeira vez que elas vão se separar de você, assim, em termos de passar uma temporada longe ou não? Elas já tiveram outras experiências, mesmo que tenha sido aqui no Brasil, né? Então, eu acho que isso daí é muito assim, uma questão personalizada. E como não são tantos dias, isso é mais fácil, né? O problema maior é intercâmbio, um ano, na casa dos outros. Esse tipo de viagem assim, eu acho que é bem tranquila. E além do mais, quando vai para a escola, tudo isso costuma ser bem organizado. Igual a Sara coloca aqui que ela casou complementando, né, as colocações que eu tinha feito antes, ela casou com um alemão e não tinha noção de como era, e não durou muito o casamento, em virtude das diferenças culturais. Vamos formar bem antes de realmente. A Cristina, ela coloca que são meninas muito obedientes e tranquilas. Pense nisso que vão passar uma boa temporada, vou orientá-las melhor. Ela está agradecendo. Obrigado. Outro ponto que é bom ver é o seguinte, se elas têm alguma questão de saúde que é mais recorrente, então vamos supor alguma alergia,
dor de garganta, coisas assim. E aí, de repente, você fazer tipo uma bolsinha, mini farmácia, né? Colocar o nome do medicamento, para que serve, como que ela teria que tomar aquilo. Então, se ela tem alguns, vamos supor, uma tendência, ter diarreia, essas mini doenças assim, que às vezes a pessoa tem. Isso quando a pessoa é jovem, né? Ela pode se sentir insegura no contexto desse. E às vezes é uma coisa que pode mandar lá um remédio para dor de cabeça, é algo que não vai ter problema nenhum, e que pode evitar da jovem, né, ficar constrangida, não querer pedir ajuda nesse sentido, ou ter que ir para um médico fora do país. Mas geralmente essas expulsões têm algum médico. Agora, acho que é muito importante você avisar para elas o seguinte: qualquer problema que vocês tenham, procure aí a pessoa responsável, ligue para mim, deixá-los bem à vontade nesse sentido de ter alguém a quem recorrer, né, em caso de alguma necessidade. Até recentemente, acho que tem 6 meses mais ou menos, teve um caso de uma jovem que a Disney que teve uma certa dificuldade, porque ficou doente e não, ela ficou mais preocupada em brincar. Sim. E não se colocou, né, na questão que não estava se sentindo bem. Então aí a gente está se colocando, né? Que às vezes a criança, o seu ambiente da Disney, ela quer brincar, ela quer se divertir com o grupo, né? E às vezes ela não quer ficar em repouso, né? Eu queria fazer uma última pergunta, nós temos aí cerca de 5 minutos. Nós fizemos várias colocações em relação à questão de desvio de ProEx, como aproveitar melhor essa viagem para que não ocorra esse desvio. Mas também nós temos aí casos de itinerâncias tarísticas, ou seja, realizar a itinerância para promover alguma assistência fazendo esclarecimento, que é algo que você atuou bastante. Então, quais as vantagens, primeiro, as vantagens de se realizar essas atividades digitais e como que a pessoa pode fazer isso? Quais tipos de atividades ela pode estar desenvolvendo, conciliando isso, ou seja, fazer uma viagem promovendo uma assistência? A itinerância tarística é quando um professor de Conscienciologia ele se desloca para outras cidades para ministrar cursos, né, palestras sobre as ideias conscienciológicas. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que ser um docente da Conscienciologia, ela tem que ter a formação em professor de Conscienciologia. Depois, a pessoa normalmente começa dando palestras, CIP, cursos mais básicos no próprio local onde ela reside, e ela depois começa a ir para locais próximos, às vezes final de semana, né? Às vezes vai até em grupo, em equipe de professores, e aí já seria uma itinerância nacional, até ela chegar à condição de itinerância internacional. Quais são as vantagens da itinerância docente? É a pessoa ela ter essa oportunidade, possibilidade de transmitir essas ideias, muitas vezes numa outra cultura, né? Então, para ela vai ser, enquanto ela vai estar ali, passando ideias da Conscienciologia, ela vai estar aprendendo muito em termos de como funcionam as consciências em outras culturas. Então, se o nosso foco de estudo, de pesquisa é a consciência, é importante a pessoa viajar para ela conhecer essa consciência se manifestando em diferentes locais e culturas. Isso é muito rico para um pesquisador da Conscienciologia. Fora isso, tem toda a questão do parapsiquismo. Então, como a pessoa muitas vezes vai sozinha e tudo mais, ela acaba tendo um amparo de função muito grande. Isso dá uma expansão em termos do pensamento, das ideias, que ajuda demais, né, a pessoa ter uma outra visão de si mesmo, da ProEx, da vida, da assistência, e é muito gratificante, né? Agora, a itinerância internacional não serve para quem quer conhecer o local, porque às vezes dá tempo de você visitar, né, uma coisa ou outra,
mas o foco, o objetivo é assistência. Então, muitas vezes a pessoa ela vai ter que estudar, que lê em outros idiomas, vai ter que se preparar. Não dá para misturar viagem turística com itinerância internacional. Agora, eu acho que se a pessoa tem vontade de um dia ser itinerante internacional, muitas vezes ela ainda nem é professora ainda, vale a pena isso que os colegas aqui que estão assistindo ressaltaram, falaram, né? Que tal começar a viajar para assistir um curso numa outra cultura, né? Da IAC, do IBC, ou de prestar um voluntariado, que seja de 15 dias, ou fazer uma dessas viagens aí, conscienciológicas. Então, a pessoa tem que ir passo a passo, até mesmo para quando ela for para dar aula, ela está ali só para isso, né? Ela esquecer outras questões, outras demandas, ela já está satisfeita em termos assim, um conhecimento que ela gostaria de ter, e ela está ali realmente para doar, para assistir, para interagir de uma forma mais doadora. E nós estamos chegando aqui ao fim aí do nosso horário, mas eu gostaria de saber se você tem alguma mensagem final aí para estar passando para as pessoas que estão assistindo. Eu acho que a mensagem, olha, vale a pena viajar, fazer viagens internacionais, conhecer outras culturas, porque isso vai ajudar a pessoa a criar pouco a pouco uma consciência internacional, uma consciência planetária, ou seja, ela não vai se sentir mais pertencente a essa, aquela cultura, ela vai ter, assim, digamos assim, uma afeição, uma admiração em relação a outros povos, e isso vai aumentar o senso universalista. Então, se a gente quer ter mais contato com a multidimensionalidade, se nós queremos desenvolver a projetabilidade, desenvolver uma TENEPS em alto nível, um parapsiquismo interassistencial, as viagens internacionais podem ser uma ferramenta excelente para a pessoa se auto-pesquisar e ela conseguir conquistar esse universalismo, essa mega fraternidade, lidando com a diferença. Não é verdade? Porque você lidar com aquilo que é o comum, é o rotineiro, isso é fácil. Agora a questão é como chegar à intercompreensão, à intercooperação a partir das diferenças. Então essa é a minha mensagem final para vocês. Bem, eu gostaria de estar agradecendo a todos aí que puderam participar dessa conferência online. Convidá-los para todos os sábados às 15h30 nós realizamos essas conferências. Nós começamos a realizar também a conferência em outros idiomas. Então nós temos no primeiro domingo do mês nós temos a conferência em espanhol e no segundo domingo do mês a conferência em inglês. Então vocês também podem estar assistindo, participando. Não tem nenhum custo, é só acessar o site da PEX. Também quando ocorre no domingo, que seria esse internacional, a conferência internacional, também acontece às 15h30. Também está convidando quem está assistindo o curso de Introdução à Programação Existencial na modalidade EAD, ou seja, ensino à distância. Ou seja, a pessoa pode estar participando do curso em qualquer local, em qualquer país e região do Brasil, desde que seja o idioma, nesse caso aqui, o idioma em português. Vai estar ocorrendo do dia 26/4 e 29/5, que já seria a quinta turma.